Números, capítulo 22. Nós vamos ler o versículo 1 ao 35. É bastante, mas faz parte. Eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta para acompanhar toda a caminhada da mensagem relativa ao texto. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Tendo partido, os filhos de Israel acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo que Israel fizera aos amorreus. Moabe teve grande medo deste povo, porque era muito e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: Agora lamberá esta multidão tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zippor, naquele tempo, era rei dos Moabitas. Enviou ele mensagens a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: Eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra, e está morando defronte de mim. Vem, pois, agora rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se o poderei ferir e lançar fora da terra. Porque sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciões dos Midianitas, levando consigo o preço dos encantamentos, e chegaram a Balaão e lhe referiram as palavras de Balaque. Balaão lhes disse: Ficai aqui esta noite e vos trarei a resposta como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. Veio Deus a Balaão e disse: Quem são estes homens contigo? Respondeu Balaão a Deus: Balaque, rei dos Moabitas, filhos de Zippor, os enviou para que me dissessem: Eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra, vem agora amaldiçoa-o, talvez eu possa combatê-lo e lançá-lo fora. Então disse Deus a Balaão: Não irá com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Levantou-se Balaão pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: Tomai a vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Tendo-se levantado os príncipes dos Moabitas, foram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco. De novo enviou Balaque príncipes em maior número e mais honrados do que os primeiros, os quais chegaram a Balaão e lhe disseram: Assim diz Balaque, filho de Zippor: Peço-te, não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Respondeu Balaão aos oficiais de Balaque: Ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia traspassar o mandato do Senhor meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis essa noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe: Se aqueles homens vieram chamar-te, levanta-te, vai com eles, todavia farás somente o que eu te disser. Então Balaão levantou-se pela manhã, albardou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Acendeu-se a ira de Deus porque ele se foi, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Ora, Balaão ia caminhando, montando na sua jumenta, e dois de seus servos com ele. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor parado no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que se desviou a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo um muro de um lado e de outro. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor coseu-se contra o muro e comprimiu contra este o pé de Balaão. Por isso tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Vendo a jumenta, o anjo do Senhor deixou-se cair debaixo de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão e espancou a jumenta com a vara. Então o Senhor fez falar a jumenta, a qual disse a Balaão: Que te fiz eu, que me espancaste já 3 vezes? Respondeu Balaão a jumenta: Porque zombaste de mim, tivera eu uma espada na mão e agora te mataria. Replicou a jumenta a Balaão:
Porventura não sou a tua jumenta em que toda a tua vida cavalgaste até hoje? Acaso tem sido meu costume fazer assim contigo? Ele respondeu, não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão. Pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. Então o anjo do Senhor lhe disse, porque já 3 vezes pancaste a jumenta? Eis que saí como teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. A jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Na verdade, eu agora te haveria matado e a ela deixaria com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor, pequei, porque não soube que estava neste caminho para te opores a mim. Agora, se parecem mal os teus olhos, voltarei. Tornou o anjo do Senhor a Balaão, vai-te com esses homens, mas somente aquilo que eu te disser, isso falarás. Assim Balaão se foi com os príncipes de Balaque. Amém? Fecha os teus olhos, vamos ter uma palavra de oração. Ó Deus, obrigado pela leitura da tua palavra. Estamos tão familiarizados com o culto que esquecemos o privilégio que era termos liberdade para ouvi-lo. Ao mesmo tempo, Senhor, dar a atenção a ela devida. Tira-nos toda a distração, tira-nos toda a confusão, porque onde o teu Espírito opera não há confusão. Abre não apenas a nossa mente para entender, mas o nosso coração para receber a tua palavra, a semente que é a tua palavra, que possa germinar e dar frutos que glorifiquem o teu nome. Fala, Senhor, fala porque precisamos te ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Nós temos visto e é notório, é óbvio para todo mundo quantas coisas têm acontecido na vida da igreja e dos cristãos hoje em dia. Quanto tem sido uma mistura. Mas eu quero começar hoje essa mensagem te perguntando: você serve ao Senhor por consciência ou por conveniência? Você já parou para pensar nisso? Por que você está aqui hoje? Por que você serve a Deus? Você cantou que sua fé está firmada naquilo que Ele é, não naquilo que Ele faz. É de fato? Outra pergunta, não menos relevante. Você serve a Ele por amor ou por medo? Porque você o ama de fato? Ou porque você tem medo de não ter os benefícios dele? A palavra de Deus é para você um prazer ou uma repressora, uma lei repressora? Pastor, não estou entendendo porque, é claro, a gente já tem tudo bem ensaiado no nosso discurso. Que é isso? Se por amor eu não tenho medo de Deus, eu amo a Deus, eu tenho a minha consciência, a palavra de Deus. Será? Será que muitas vezes a palavra de Deus não reprime aquilo que você mais deseja? Aquilo que você de fato quer? Você não gostaria de um Deus mais flexível? Um Deus mais permissivo? Um Deus mais Papai Noel? Que só é reivindicado pelos presentes que traz? Essa é uma pergunta, são perguntas que nós precisamos fazer para nós mesmos. O tema de hoje, baseado neste texto que eu fiz questão de ler inteiro e que você mantenha a sua Bíblia aberta para você acompanhar e entender cada passo, não é nada mais, nada menos do que quanto o desejo é maior do que a vontade de Deus. Nós, às vezes, não entendemos a vontade de Deus. Achamos que a vontade de Deus é um capricho de Deus, um anseio de Deus, um querer de Deus. Mas a vontade de Deus não é isso, a vontade de Deus é o próprio Deus.
A vontade de Deus é a essência de Deus, é a natureza de Deus, é atributo de Deus. Deus não tem vontade, Deus é vontade. Os atributos de Deus se fundem nele mesmo. Quando você fala Deus é amor, você está dizendo que amor é o que Deus é. Deus é glória, Deus é misericórdia, Deus é vontade. Então, quando nós falamos da vontade de Deus, nós estamos falando daquilo que Ele é, não daquilo que Ele quer. Obedecer à vontade de Deus é obedecer à essência, à natureza de Deus. Por isso eu falei outro dia, no deserto, Deus está querendo saber se o seu povo busca a sua face ou sua mão. A face representa a natureza e o caráter de Deus, aquilo que Ele é. E a mão representa o seu poder, representa os seus benefícios, a sua provisão. Se você busca somente a mão, você não vai encontrar a face, mas se você busca a face, certamente encontrará a mão. Então esse texto vai mexer conosco ou apenas vai ser um alívio, uma percepção que logo vai se dissipar, como a palha se dissipa no vento. Outro dia disse para um irmão, ele num momento difícil, eu disse para ele, há duas diferenças quando a gente enfrenta as dificuldades da vida. O susto ou o impacto. A maioria das pessoas tomam sustos, mas não são impactadas. Susto é quando você enfrenta uma situação e você diz, essa foi por pouco. Quase morri, quase perdi, quase fui destruído, quase. Aí você dá aquele suspiro ali, Deus me livrou. E não vai mudar nada na sua vida, você vai continuar caminhando. Impacto é quando você percebe que certas situações são um aviso de Deus para que você acorde, desperte e diga, eu entendi, Senhor, e eu preciso mudar. Nós estamos cheios de gente assustada, mas infelizmente pouca gente impactada. Vamos para a história de Balaão. Primeiramente, você pega aqui o versículo 8, diz assim, Balaão lhe disse, fica aqui esta noite e buscarei a resposta como o Senhor me falar. Eu trouxe esse pedaço para iniciar, porque o que acontece? Os amalequitas estão lá, o rei deles mandou chegar até Balaão, para que Balaão, que era um profeta, pudesse profetizar contra o povo de Deus, amaldiçoasse o povo de Deus. Que absurdo! Muitos, teologicamente, dizem que Balaão não era um profeta de Deus, mas eu tenho aqui a minha convicção. Se ele não fosse um profeta de Deus, ele não o chamaria de Senhor. E ele não o buscaria e Deus não se apresentaria a ele. Você pode entender que ele era um falso profeta. Como está cheio as igrejas. Falso profeta, falso mestre, falso cristão. Então, ele conhecia o Senhor. Ele o chamava de Senhor. Nós já temos passagens bíblicas que confirmam isso, né? Mas chamar de Senhor, sim, aquelas pessoas que disseram Senhor, Senhor, em teu nome expulsei demônios, profetizei, curei enfermos. Aparta-te de mim que eu nunca vos conheci e posso praticar essa iniquidade. Claro que o Senhor conhece todo mundo, mas aqueles nunca adentraram na intimidade com Deus, é isso que fala. E nunca entrarão. Então, a história de Balaão começa assim. Isso fala da sutileza de satisfazer o próprio desejo, ao invés da vontade de Deus. O próprio desejo. É o desejo que está falando. O desejo provém da carne e não do espírito. Deus quer tirar o nosso desejo? Jamais. Mas Ele quer qualificar o nosso desejo desde que ele esteja sempre harmoniosamente conectado com a vontade de Deus. Por isso que o salmista diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do vosso coração. Essa é a primeira coisa. Ele é um profeta de Deus. Agora, olha que coisa interessante, a resposta primeira. Então,
os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. Veio Deus a Balaão. Ele disse: ficai que esta noite vos trarei a resposta. Já começa por aí. Um pedido desse precisava buscar Deus? A gente percebe quando o desejo está falando mais alto do que a vontade de Deus, porque quando alguém quer seguir a vontade de Deus, ele já sabe de si, isso aí eu nem vou buscar de Deus. O que vocês querem é loucura, vocês vão pedir a Deus para ir contra o seu povo, contra os seus princípios, seus valores. Mas Balaão fez isso. Ele foi buscar a Deus. Fica aqui. Vamos ver, vai que dá certo, vai que cola. Não é exatamente assim que muitos têm feito. Vão insistir a Deus, vão fazer Fica aí, vamos ver, vai que Deus atende. Mesmo que aquilo pareça ser um absurdo. E a resposta foi clara de Deus. Veio Deus a Balaão. Quem são estes homens? Respondeu ele disse. E aí, então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. E olha a resposta de Balaão para o povo: tomai a vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. O Senhor recusa deixar ir. Quantos de nós queremos coisas que não estão à altura de Deus, no centro da vontade de Deus, e a gente diz: o Senhor está me recusando dar. O Senhor não quer me abençoar. O Senhor não quer aprovar relacionamentos errados, caminhos tortos, desejos mundanos. Mas por que o Senhor não quer? E eu estou dizendo que eu estou alegre com Deus? Não. Infelizmente não deu certo. O Senhor ainda não quer me dar. Essa história parece muito, com a história de cada um de nós. Quando o nosso desejo é maior do que a vontade de Deus. A gente quer insistir, a gente quer convencer Deus, e a gente quer se convencer que estamos no caminho certo. É interessante que no versículo aqui 18, ele começa no versículo 15: de novo enviou Balaque, príncipe em maior número e mais honrados do que os primeiros, os quais chegaram a Balaão e lhe disseram assim: Balaque, filho de Zippor, peço-te, não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Bem, pois, roga-me, amaldiçoa este povo. Opa! Agora aumentou a oferta. Agora melhorou a proposta. Não é assim que a vida faz com a gente. Olha aí, aos sinais, as coisas estão melhores. Eu tenho que fazer assim. Deus vai ter que concordar, assinar e avalizar o meu desejo, a minha vontade. Deus conhecia o coração de Balaão, como conhece o coração de cada um de nós. Nós é que muitas vezes nos esquecemos que o nosso coração é enganoso. Mas Deus conhece. Eles ofereceram, e olha a resposta de Balaão, Balaão aos oficiais de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e ouro, eu não poderia traspassar o mandamento do Senhor, meu Deus. Poderia dar sentido de quê? Eu não poderia, eu não deveria. Bem que eu quero, mas não dá. Eu não tenho poder para isso. O meu desejo era obedecer, o meu desejo era fazer, mas eu não poderia. Ele não disse: eu não posso desobedecer a Deus, eu não posso fazer isso com Deus. Ele disse: eu não poderia.
já dá um sentido de que o desejo dele não estava em harmonia com a vontade de Deus. Eu não poderia. Bem, ele está dizendo entre linhas, bem que eu queria, bem que eu desejaria. Esse é o desejo que flui no meu coração. Ah, como eu quero todos esses benefícios. Ah, como eu queria. Mas eu não poderia. Então ele está fazendo, não é por amor, é por medo. É por receio, é por impotência, incapacidade. Mas é engraçado. Ele diz, eu não poderia, mas fica aqui, que eu vou lá perguntar de novo. Poxa, será que ainda precisa persistir nisso? Precisa insistir nisso? Será que não dá? Ele acaba de falar, eu não poderia, mas fica aqui. Ele já viu Deus respondendo a primeira vez, faça um autoexame na sua vida. Quantas vezes você tem insistido para Deus te dar algo que ele respondeu que não? Que não é hora, que não é isso, que eu não vou fazer. Quantas vezes a gente faz, já vi pessoas se reunirem e fazer um jejum para convencer Deus a dar a eles o que eles querem? Se a gente jejuar todo mundo aqui, não vai ter jeito, Deus vai amolecer e vai responder. Para que tanto insistência naquilo que não condiz com Deus? Por que a gente quer isso? Isso mostra, né, o quanto eu estou longe da vontade de Deus, o quanto os meus desejos estão muito mais acima do que a vontade de Deus. Lembrando que a vontade de Deus não é apenas um anseio, um desejo, um querer, um capricho de Deus, é o próprio Deus, é a sua essência. Ele insiste, aí eu fico perguntando, né? Por que uma pessoa insiste em clamar, buscar de Deus aquilo que é contrário a ele? Por que uma pessoa faz isso? Mas isso é lá na Bíblia, eu não faço isso, não? Quantas vezes você insiste em viver algo que está contrário a Deus e você persiste nisso e você quer? Quantas pessoas saem de uma igreja e vai para outra até encontrar um pastor que concorde com ele? Até encontrar alguém que possa acender com ele aquilo que ele quer, buscar assistir, dizer, não, está tudo bem. Aquele pastor era muito legalista. Aquele pastor era muito radical. Lembrando que a palavra radical, a raiz da palavra radical é ir ao fundo, a raiz do problema. Eu vou buscar alguém que é mais flexível, alguém que é mais aberto, alguém que fala só de amor. Por que insistir quando você sabe que não é vontade de Deus? Você não está sendo uma espécie de Balaão, querendo fazer o que você quer e chamando Deus para ir junto? E é isso que as nossas orações mais refletem. Porque você ora para ir ao encontro de Deus e não para trazer Deus ao seu encontro. Você ora para chegar mais próximo de Deus e não para que Deus se aproxime do que você quer. Mas a maioria das orações é tentando trazer Deus para as nossas vidas. A gente diz assim, estou orando para Deus te abençoar. E você sabe que aquela vida está totalmente contrária a Deus. Mas Deus vai te abençoar e vai conceder os desejos do seu coração. Para! Você devia assim, estou orando para Deus, para que a vontade dele se estabeleça na sua vida. Olha como a gente ora errado. E a gente ainda destaca, se você abrir o Instagram, Facebook, qualquer coisa desse tipo, que você vai ver, as pessoas, oro por Deus, para Deus abençoar você, ora por Deus, olha o que Deus fez por você, atendeu o seu desejo, de pessoas que nem buscar a Deus buscam. Eu oro para Deus, é para que a vontade dele se estabeleça.
e sejamos capazes de obedecê-la. Para que a vontade dele se estabeleça na vida do outro, você ora pelo mais importante aqui, essa pessoa conheça a Deus e se converta a Deus, e não que Deus se converta a eles. É isso que a igreja hoje, em sua grande parcela, faz, tentando converter Deus aos seus desejos. Continuando, né? Ele vai de novo, e aí fica aquela pulga atrás da orelha. Porque na segunda vez ele não devia nem chegar perto. Deus permitiu. Deus disse, pode ir com eles, somente faça o que eu vos mandar. Sabe o que aconteceu agora? Que eu traz para mim assim uma percepção desses quase 30 anos de ministério, que eu já vi muito disso. Viu? Eu insisti, Deus concordou, Deus abençoou, Deus concedeu, Deus me ouviu. É só agora eu andar certinho, fazer o que ele quer. Quando uma pessoa busca o que Deus não quer, sua motivação não é Deus, é o seu desejo. Quando a pessoa busca o que Deus não quer, o que ele quer mais agradar é a si mesmo e as pessoas que o cercam, não a Deus. Quando Deus permitiu e disse, faz o que eu mandar, você acha que Deus não sabia que ele não faria o que Deus mandou? Ou só faria porque Deus podia usá-lo para isso? Por que Deus permite o mal? Porque pode usar o mal para um bem maior. Ele tem poder para isso. Aí você me pergunta, mas ele permitiu, é? O que aconteceu logo após ele permitir? Então Balaão levantou-se. Olha o que é. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse, versículo 20, se aqueles homens vieram chamar-te, levanta-te, vai com eles, todavia farás somente o que eu te disser. Deus não está dizendo que ele vai obedecer, Deus está dizendo que ele vai fazer, porque Deus vai fazer. Então Balaão levantou-se pela manhã, albadou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Agora que pega. Acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi. Ora, peraí. Até nisso Deus testa a nossa fé. Fica tudo parecendo bonitinho, mas a ira de Deus acendeu-se contra ele. Deus permitiu, mas a ira de Deus veio. Mas, lembra? Quando Deus permitiu, lá o povo queria carne, Deus permitiu que veio as cordonizes, né? Deus mandou, caiu nas panelas deles, as coisas não precisavam nem cansar. E a palavra de Deus diz que ainda que ele estava palitando os dentes, para tirar a carne entre os dentes, a ira de Deus se acendeu com eles e milhares foram mortos. Milhares foram mortos. Deus permitir nem sempre é aquilo que está certo, porque se Deus permitir aquilo que não está de acordo com a vontade dele, segura a onda. A ira dele se acendeu. Deus conhece o nosso coração. Ninguém engana a Deus. Você se engana o tempo todo, engana os outros, mas jamais engana a Deus. Nós não podemos enganar a Deus, nós podemos nos enganar, mas jamais a Deus. Um coração enganoso, enganado, jamais vai pensar nisso. A ira de Deus se acendeu. E a palavra de Deus diz, né, que ele foi com a jumenta e o anjo do Senhor apareceu de frente dele com a jumenta e os dois soldados. E só a jumenta viu o anjo do Senhor. E quando ela viu o anjo do Senhor na frente, ela se desviou. E quando ela se desviou, Balaão bateu nela para valer, porque ela se desviou do caminho. Aí o anjo se apareceu no meio de dois muros, de duas paredes, a ponto de, quando a jumenta viu, ela espremeu o pé de Balaão, ele machucou e ele bateu nela. Na terceira vez, a jumenta derramou no chão
E Balaão foi bater nela com tudo. Aí Deus fez a jumenta falar. Porque Deus pode fazer todas as coisas. E a jumenta falou com Balaão: eu sempre te obedeci até hoje, agora eu não fiz, você está me batendo. Olha que coisa interessante isso aí. O anjo do Senhor com a espada embainhada, desembainhada, né, nas mãos, mostrando a ira do Senhor. E só a jumenta viu, Balaão não viu, os homens não viram, ninguém viu, porque um coração obstinado fica cego diante de Deus. Um coração obstinado pelo seu desejo fica cego diante de Deus. Somente um coração que obedece à vontade de Deus pode ver o incrível, alcançar o impossível, o invisível. Deus nunca pode ser tangível para aquele que é cego, para aquele que é obstinado, para aquele que só atende os seus próprios desejos. Deus só pode ser visto por aquele que ama a vontade de Deus, porque a sua vontade se funde com o próprio Deus. Balaão não viu nada, né? Balaão ficou tão obstinado que não conseguia ver. Uma mula pôde ver o que o profeta não conseguiu ver. Hoje até uma mula pode ver o que muitos profetas não estão vendo. O que muitos pastores não estão vendo, o que muitos cristãos não estão vendo. Porque os seus desejos se tornam maiores do que a vontade de Deus. É um tal de vou para ali, vou para cá, agora estou ali, agora estou lá. Por quê? Essa redemoinho. Porque não é a vontade de Deus que eu estou perseguindo o meu desejo, é o que eu gosto, é o que eu quero. É onde alguém atende os meus caprichos. Você sabe, nós sabemos, eu sei, você sabe, erramos. O fato de pecarmos não nos torna escravo deles. A partir do momento em que você se arrepende, Deus sabe que nós vamos pecar porque o pecado está presente. Mas quando você permanece no pecado, tenta justificá-lo e tenta que Deus avalize o seu pecado, você está completamente enganado. A sua vida, o seu desejo. E veja que é interessante, né? Quando você percebe a cegueira de um coração obstinado, você entende que coração obstinado, que o desejo fala mais alto que a vontade de Deus, ele nunca se arrepende verdadeiramente. Porque olha o que Balaão respondeu ao anjo do Senhor. Então, ao 31, então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. Então o anjo do Senhor lhe disse: por que já 3 vezes espancaste o jumento? Eis que eu saí como teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. A jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Na verdade, eu agora te haveria matado e ela deixaria com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, porque não soube que estavas nesse caminho para te opores a mim. Agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. Esse é o que a gente chama de arrependimento segundo o mundo, não arrependimento segundo Deus. Qual é a diferença? É que a tristeza segundo o mundo é aquela que eu sinto porque agora a coisa vai se dar mal, eu vou ser punido, eu vou ser castigado, vai ter consequência, eu não quero elas. Essa é a tristeza que as pessoas sentem quando são descobertas, quando abrem-se os olhos para ver a verdade de si mesmo. Então ela vai e ela fica triste, não porque ofendeu a Deus, não porque desobedeceu a Deus, não porque não agradou a Deus, mas porque vai ter consequências. Ele não quer passar por elas. Um homem de coração obstinado
de cegueira espiritual, de desejo que são maiores do que a vontade de Deus, jamais fica triste por Deus, fica triste pela consequência, fica triste em relação, opa, agora eu vou me dar mal. Eu agora vou me dar mal. Essa era a diferença entre Saul e Davi. Saul, quando o profeta Samuel o confrontou com o seu pecado de ter deixado o rei vivo, de ter feito o sacrifício que ele não podia, ele não é profeta, nem sacerdote, ele era o rei. Ele inventou um monte de culpa, disse que se arrependeu. Não, a tristeza dele é porque agora o seu povo veria que ele errou e isso ia ficar ruim para ele. Ele ia perder a autoridade sobre o seu povo, ia perder o seu reinado. Essa é a tristeza que ele sente. Enquanto Davi, quando pecou e foi confrontado pelo profeta Natã, você pega o Salmo 51, quando ele traiu a Deus, quando ele teve o seu adultério com Batseba, quando ele mandou matar Urias, o marido de Batseba, quando ele fez toda aquela bobagem, ele disse: Senhor, contra ti, somente contra ti pequei. Não afasta de mim o teu espírito. Há um coração contrito e quebrantado, o Senhor não despreza. Veja que o tempo todo você lê o Salmo 51 de Davi e Deus. Essa é a diferença. A tristeza dele foi porque ele tinha ofendido, foi porque ele tinha entristecido Deus, e não por causa das consequências. Ele não estava importando com as consequências. Ele estava importando com Deus. Olha, no final, Balaão fez o que Deus queria que ele fizesse. Mas o final de Balaão foi terrível. Talvez vocês não saibam aqui, mas em Números, capítulo 31, o versículo 8 diz, na vitória de Israel contra os midianitas: e mataram todo homem feito, mataram além dos que já haviam sido mortos, os reis dos midianitas, Evi, Requem, Zur, Uri e Reba, 5 reis dos midianitas. Também Balaão, filho de Beor, mataram a espada. Esse foi o fim. Onde estava Balaão? Com os midianitas. Lutando contra quem? Contra Israel. Onde estão aqueles falsos profetas, falsos cristãos? Vão parar? Porque eles estão obstinados em fazer os seus desejos, satisfazer os seus desejos, não a vontade de Deus, com o mundo como o inimigo de Deus. E o seu fim será trágico. Então, obedecer a Deus não é só uma questão de princípio bíblico que tem que fazer, é uma ordenança de Deus. É uma característica, a obediência é a evidência do seu amor a Deus. Balaão morreu morto à espada, executado, juntamente com os midianitas. Balaão foi usado por Deus de forma soberana. Deus usou Balaão, mas não era fiel a Deus. A importância para Deus não é a unção ou os dons que você tem, são os frutos e o caráter que você é. Seu fim trágico revela que dons espirituais não substituem um coração regenerado. Foi cheio de gente, cheio de dons. Mestre, em teu nome, Senhor, Senhor, em teu nome expulsei demônios, curei, profetizei, barará, barará, barará. Parta-te de mim, que eu nunca vos conheci. Ele morreu sob juízo temporal. E a Escritura o apresenta como exemplo de falsa espiritualidade. Só alguns textos para a gente encerrar. 2 Pedro 2.
versículo 15 e 16. Diz assim: abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, o mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Judas, logo para frente. Judas, versículo 11. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Apocalipse 2:14. Tendo, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Você vê alguns textos, e tem mais textos que se revelam. É isso que a Bíblia se refere aos Balaões da vida. Àqueles cujo desejo é maior do que a vontade de Deus. Àqueles que só querem de Deus a satisfação dos seus desejos e não o cumprimento da vontade dele. Aqueles que seguem o seu próprio caminho, são obstinados, estão sempre traçando o caminho que eles traçam é o caminho de Deus, sendo o servo dele, trazendo e satisfazendo os seus desejos, não o caminho, a estrada que o leva mais perto de Deus. Isso é para mim, isso é para você, isso é para esses pastores todos, isso é para toda a liderança da igreja, isso é para toda a igreja. Quantos estão seguindo o caminho de Balaão? Obstinados, cegos, não estão conseguindo ver mais a presença de Deus, não têm mais temor a Deus, pela sua ganância, querem construir big igrejas, querem construir grandes ministérios, querem fazer grandes coisas, e para isso fazem tudo para convencer a Deus a ir nesse caminho. O que eles menos querem é Deus. O discurso é bem afinado, mas o percurso é totalmente contrário. Amor não é o discurso dos romancistas obstinados, amor é o percurso daqueles que traçam sua estrada em direção a Deus, em direção à sua vontade, em direção à sua essência, em direção ao seu propósito. Então, fica aí para você. Essa história de Balaão, ela pode trazer muitas coisas. Não se deixe enganar. Não se deixe enganar quando os seus desejos são maiores do que a vontade de Deus. Quando o que você mais quer é que Deus satisfaça os seus desejos. Quando você ora para os seus filhos, não para que a vontade de Deus se estabeleça na vida deles, mas para que os desejos deles sejam atendidos por Deus. Quando você se preocupa muito com as conquistas das pessoas que você ama, com as suas próprias conquistas, mais do que ser conquistado por Deus. Quando você acha que valeu tudo a pena em ver seus filhos, seus familiares conquistando o mundo e não sendo conquistado pelo reino. Olha para você ver se o seu coração está voltado para Deus. Você tem insistido em buscar de Deus aquilo que não está no centro da vontade dele. Vocês têm insistido em criar o seu próprio caminho e chamar Deus para concretizar. Você tem se enganado em achar que muitas vezes, na insistência de buscar aquilo que é contrário à vontade de Deus, Deus vai dar, mas junto vai vir a ira dele. Então, ore, mas antes disso, se humilhe.
busque a Deus face a face. O que importa não é que o seu desejo seja satisfeito, mas que a vontade dele se estabeleça. E não é fácil discernir uma coisa da outra quando o nosso coração está cego. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar a Deus.